Olá, boa noite, amigos queridos. É com muita alegria que começamos a nossa reunião dessa noite do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana. Já temos muitos amigos aqui conosco, aos quais já vamos dando muito boas-vindas a todos. Sofia, vamos lá em cima, né? Tem muita gente já. Lívia, Francisca, Jane, Silvia, Maísa, Rosair, Márcio, Tatiane, Caio, Márcia, Fátima, Caio de novo, Valéria, Daniele Melo, Célia, Maria Eneida, Yuki, Ana Flávia, Isabel, Fernanda, Jéssica, Silvana, Tamara, Liette, a Yuki eu já falei, Lendjane, Télia, a Tânia eu já falei, a Sofia, Talita, bem, Lorena que acaba de entrar, Maria Aparecida, minha querida Cida, Olga, Francisco Bernardes, Robson Maranhão. Bem, meus amigos, todos vocês que já estão entrando, já estão conosco, muito boa noite, muito boa noite. É muito bom estar com vocês aqui. Já peço a vocês que providenciem a água a fim de ser fluidificada, ok? Já já passaremos a fase da nossa fluidificação das águas. Já temos bastante gente aqui conosco. Kátia, Renan, Paula, Zaira, Anne, todos vocês, muito bom estar com vocês aqui. Muito boa noite. Bem, nós reiteramos aqui sempre os nossos avisos em relação ao tratamento espiritual, convidando a todos que realmente levem com seriedade o tratamento. Muita gente estamos todos nós, né, no momento em que o afastamento e outras questões têm trazido algumas perturbações. E o tratamento espiritual nesse momento tem sido para os nossos corações um alento. Tenham a certeza que a espiritualidade amiga estará atuando junto a você nesta noite. Se imagine lá dentro do salão do Lamana. Se você não conhece a nossa casa, pense em Jesus, em Maria e tenha certeza que toda essa equipe vai te atender. Bem, antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma pequena leitura desse livrinho maravilhoso. Fé e Vida, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. A mensagem escolhida para a noite, Oração das Crianças. Agradecemos, Jesus, o amparo do teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos, mãos pequeninas, trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir-te o roteiro, para buscarmos primeiro, aprender e trabalhar, cada dia, cada hora. Concede-nos, bom amigo, a bênção de estar contigo, na bênção de nosso lar. Casimiro Cunha. Bem, meus amigos, então, aqui envolvidos nesse pensamento tão delicado das crianças, né, tão inocente, mas de uma pureza infinita, nós convidamos todos a cerrarem os seus olhos e abrirem os seus corações à doce presença de Jesus. E vamos juntos pedir, Senhor Jesus, todos nós aqui, na bênção da encarnação, nesse planeta que há de ser o planeta da nossa redenção. Nós, Senhor, que sabemos que somos devedores da justiça divina, mas nos colocamos aqui na crença, na certeza da Sua presença. Te pedimos, Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares. Permita, Senhor Jesus, que o nosso palestrante da noite possa trazer aos nossos corações, juntamente com a equipe espiritual, o que todos nós necessitamos, a nossa plenitude e paz interior. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, eu acho que ninguém reclamou, é porque o som está saindo tranquilo, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Bem, nós vamos passar então para a fluidificação da água. Eu peço a todos que nesses instantes, juntamente conosco, aproveite o momento a fim de tomar o passe. Vamos mentalizar a equipe espiritual do Lamana e vamos pedir aos espíritos amigos que possam
nos atender, que a nossa água seja fluidificada e que tenhamos a bênção do atendimento espiritual que já está acontecendo, que possamos sentir de forma mais vigorosa nesses instantes. Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, muito bem. Então nós já tomamos o nosso passe, já fluidificamos a nossa água, então vamos agora para a nossa palestra. Hoje nós trazemos aqui uma amiga muito querida, e já vou chamar aqui minha amiga Kênia Luiza. Olá, Oi, Kênia, tudo bem? tudo jóia? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Eu espero que nossos amigos também estejam, e eu acredito que estão, porque eles são muito fiéis em me dar um feedback aqui logo que tem algum problema. Então eu creio que está. O Robson está dizendo que está ótimo. Bem, Tá ótimo. então, Kênia, te damos muito assim, boas-vindas, né? Seja muito bem recebida aqui no nosso espaço virtual do Lamana. Então aqui é o nosso centro espírita virtual, mas que com certeza tem aconchegado muitos corações. Gente, hoje a Kênia vem aqui para dar continuidade ao capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. A gente tem dado, Kênia, uma atenção a esse capítulo, né? Nesse início, final de mês e início de mês agora de agosto. Hoje, gente, a Kênia vai falar sobre aliança da ciência e Da religião. religião. Isso aí. Bem, Kênia, então, certamente você já está inspirada, que os bons espíritos te protejam. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Que Com assim você. seja. Obrigada, Alex. Eu queria agradecer então o convite, agradecer a todos os amigos, né, que estão com a gente essa noite. Pedir a Deus que nos inspire realmente, né, que a gente consiga transmitir a verdadeira mensagem do Evangelho. Né? É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui, né, no Lamana, mesmo que virtualmente, né, estamos todos juntos. Como o Alex bem disse, então a gente está estudando ainda o capítulo 1 do Evangelho, né, não vim destruir a lei. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o item 8 desse capítulo, que é a aliança da ciência e da religião. O Evangelho, ele traz para a gente que a ciência e a religião, elas são duas alavancas da inteligência humana. O que, que isso significa? Né? Que elas são dois instrumentos para o nosso desenvolvimento, né, enquanto espíritos. A ciência vem revelar as leis do mundo material e a religião, por sua vez, vem revelar as leis do mundo moral. E ambos instrumentos do nosso desenvolvimento, eles foram criados, eles têm o mesmo princípio, né? Eles foram criados por Deus. E é por isso que eles não podem se contradizer, né? Se eles entram em conflito, se eu digo que um está certo e que o outro está errado, eu estou então duvidando da perfeição de Deus, né? Porque Deus, ele não iria querer destruir a sua própria obra. É assim que nos diz o Evangelho nesse item. Né? Mas o histórico dessa relação entre ciência e religião nem sempre foi o de convergência, nem sempre foi o de auxílio mútuo, né? Porque tanto uma como a outra, elas são vivenciadas, são representadas, né, por nós, homens, né? E nós somos falhos. Muitas vezes nós nos equivocamos nos nossos entendimentos, né? Muitas vezes os nossos posicionamentos são muito radicais, são muito exclusivistas. E aí é por causa desse nosso comportamento, né, é que ao longo do tempo a gente percebe essa suposta incompatibilidade, né, entre ciência e religião. Porque a gente há de convir que ambas são muito poderosas, né? Como nós somos ainda bastante invigilantes, né? Ainda temos aí a nossa carga de imperfeições, muitas vezes a gente acaba alimentando o nosso orgulho, alimentando a nossa vaidade, quando nós pertencemos aí a um desses dois ramos, ou a ciência ou a religião. O homem, quando ele é excessivamente ligado à ciência, né, ele acaba tendo olhos só para aquilo que é material, só para aquilo que ele consegue ver
para aquilo que ele consegue comprovar materialmente, aquilo que é tangível para ele. E acaba se tornando incrédulo para ideias trazidas pela religião, por exemplo, né? Muitas vezes tratando a religião com certa incredulidade. Agora, o homem, quando ele está excessivamente ligado à religião, ele se mantém muito firme nos dogmas, né? Muitas vezes ignorando as contribuições que a ciência traz também, né? Então, ele trata a religião como se fosse um ultimato, sabe? Se eu creio, eu não posso duvidar, né? Se eu acredito que as coisas aconteceram dessa forma, eu não posso gerar questionamentos ou dúvidas, porque se eu aceito uma ideia diferente, né, ou se eu questiono demais, eu posso estar negando, né, as minhas bases, negando as bases da minha religião, né? E aí muitas vezes esse pensamento acaba tratando a ciência com intolerância. E aí a gente observa isso, né, ao longo da nossa história enquanto humanidade, né? A gente tem alguns exemplos que ilustram que foi o nosso extremismo, ora na religião, né, ora na ciência, que nos levaram a ver essa relação entre as duas como uma relação antagônica, né, como uma relação complexa. Por exemplo, Galileu Galilei e diversos outros cientistas que viveram na mesma época, eles foram considerados hereges e foram perseguidos por proporem ideias que eram diferentes das ideias pregadas pela religião dominante da época, né? Então, Galileu, ele foi considerado o pai da ciência moderna, porque ele trouxe uma contribuição muito grande, principalmente para o método científico. A forma como a gente fazia ciência até Galileu era uma. Depois de Galileu, ele melhorou muito a metodologia científica. E até hoje, claro que com algumas adaptações, modificações, a gente ainda utiliza esse método para fazer ciência. Então, a gente vê que realmente a contribuição dele foi uma contribuição muito grande, né? Ele era um homem extremamente inteligente, né? Era físico, era matemático, era astrônomo, era filósofo. Então, imagina o quão questionador, né, que Galileu foi aí no seu tempo. Ele fez importantíssimas descobertas, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de todas, mas eu vou citar algumas relacionadas aos astros. Ele descobriu as manchas no Sol, montanhas na Lua, as fases de Vênus. Ele conseguiu descobrir 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno. Então a gente vê assim que são coisas que hoje para a gente são coisas corriqueiras, né? Mas que fizeram toda a diferença quando foram descobertas, né? E aí, Galileu, além de ter feito muitas descobertas, como ele era, né, um homem de ciência, muito questionador, né, e muito estudioso, ele defendia o heliocentrismo, que era uma tese de Copérnico de que a Terra não era o centro do universo, como as religiões acreditavam, né? Então, essa tese dizia que o Sol era o centro do universo e que a Terra orbitava ao redor do Sol. Então, imagina que para aquela época, né, essa defesa dele foi muito chocante. E a gente tem um outro cientista que é contemporâneo de Galileu e é conterrâneo dele, inclusive, que é o Giordano Bruno. Ele propôs a existência de outras civilizações no cosmos. Imagina que eles viveram ali por volta de 1600, né? E eles traziam ideias tão revolucionárias para a época, né? O Giordano Bruno acreditava e defendia, ele propôs realmente a existência de vida, de civilizações, né, em outros planetas. Isso é muito à frente do tempo, realmente. E essas ideias, então, elas traziam muitos problemas, né, para os interesses, né, e para os entendimentos literais da religião na época, né. Isso gerou um incômodo muito grande. E por causa do nosso extremismo enquanto religiosos, e aí novamente, né, eu digo nosso extremismo porque a religião ela era representada por nós, homens,
né? Então, não era a religião que era extremista, né? Não era a ciência que era extremista. Nós, enquanto religiosos, ou nós, enquanto cientistas, é que fomos extremistas, né? E construímos aí toda essa história. Então, por causa desse nosso extremismo, enquanto religiosos, o Giordano Bruno, ele foi queimado vivo pelas ideias científicas dele. E Galileu, ele foi obrigado a negar, né, as suas ideias acerca do heliocentrismo publicamente, para ele não ter o mesmo fim que o Giordano, né? Ainda assim, ele foi poupado da morte, né? Mas ele ficou em prisão domiciliar, né? Então a prisão dele impossibilitava que ele continuasse pesquisando, que ele continuasse fazendo ciência, né? Pouco tempo depois ele acabou desencarnando. Outro exemplo que a gente percebe de divergência entre a religião e a ciência foi causado muito pelos nossos entendimentos acerca das teorias de criação e de evolução da vida na Terra, né? A teoria criacionista e a evolucionista, né, que a gente conhece. A teoria criacionista, que foi trazida pela religião, ela defendia de uma forma, claro, né, assim, bem resumida, ela defendia que a vida e o universo foram criados por Deus. Mas a teoria evolucionista, né, que é a teoria científica, ela se baseia muito no conceito da seleção natural, né, o conceito de seleção natural de Darwin, aquele que dizia que os seres vivos foram evoluindo, né, foram se adaptando com o passar do tempo, das gerações, até chegar ao ponto em que a gente está hoje, né. Então, uma teoria nega totalmente o que a outra defende, né. Quer ver outro? Segundo a religião, Adão e Eva, né, foram o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, e a partir dos dois, né, toda a humanidade descendeu então desse casal. Né. Então a história conta que Deus criou Adão do barro, né, e criou Eva da costela de Adão para lhe fazer companhia e colocou ambos no jardim do Éden e pediu que eles não comessem, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles desobedeceram essa ordem de Deus e comeram o fruto, e por isso eles foram expulsos do paraíso. Né? Então, essa é a visão religiosa, né, da história. E aí, divergindo totalmente dessas ideias religiosas, a ciência veio e comprovou até o momento que a raça humana, né, o Homo sapiens, surgiu há cerca mais ou menos de 300 mil anos, né, no leste da África, descendente de outras raças de hominídeos que já não existem mais. Né? E por meio da genética, a ciência sugere que a gente precisaria de pelo menos 160 pessoas para darem origem a uma população tão numerosa como a que a gente tem hoje na Terra. Né? E aí, como a gente pode ver, então, esse extremo religioso, ele não tolerava as ideias científicas, né? Não tolerou ao longo da nossa história aí, como humanidade. Nós, enquanto religiosos, possuíamos riqueza, poder, justamente porque nós controlávamos, né, o conhecimento. Por outro lado, com o passar do tempo, a ciência comprovou diversas ideias, né, descortinou um mundo novo para a humanidade, né, um pensamento totalmente fora da caixinha, totalmente fora do que existia, e teria sido perfeito se nós, enquanto ciência, tivéssemos buscado um equilíbrio, né, e não o extremo materialista, como nós fizemos, né, levando as ideias religiosas à incredulidade, tratando a religião como se fosse uma banalidade, né, foi isso que nós fizemos enquanto ciência. E aí, você me pergunta a essa altura, Kênia, mas então como que a gente pode enxergar uma aliança entre a ciência e a religião? Né? Até agora você só mostrou para a gente divergências de pensamentos e de ideias. E, de fato, elas não puderam se entender no passado, né? Porque cada uma encarava as coisas do seu ponto de vista. Né? Faltava preencher ali um vazio que separava as duas. Faltava um traço que unisse, que aproximasse
né, essas duas. E esse traço, essa união, ela está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual, né? E como essas leis espirituais se relacionam com o mundo material, né? Faltava o ponto espiritual entre a ciência e a religião. Esse ponto é que deve unir, né, as duas. E quem nos trouxe o conhecimento de um universo espiritual, né, foi o Espiritismo, né, nos provando que é plenamente possível que a ciência e a religião caminhem juntas, caminhem de mãos dadas, se auxiliem, né, mutuamente, unificando entendimentos que antes eram tão contraditórios, né? Então, o Espiritismo vem nos esclarecer, por exemplo, né, como a gente estava conversando sobre Adão e Eva, que eles existiram sim, né? Mas como uma simbologia que foi adaptada à época para as nossas capacidades, né? As nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades morais, aquilo que a gente conseguiria compreender, né? Sobre a nossa história, sobre a origem, né? Da nossa vida aqui na Terra, né? Enquanto seres humanos, era aquilo que a gente conseguia absorver. Então, foi isso que nos foi dado como informação. Na questão 50 do Livro dos Espíritos, nós somos esclarecidos que Adão, ele não foi o primeiro homem, e também não foi o único a povoar a Terra, né? Então, o Espiritismo explica essas simbologias que a gente ainda não tinha entendido, a gente ainda não tinha compreendido. Segundo a obra Gênese, né, é uma das obras do Pentateuco kardeciano, Adão, ele se trata, na verdade, de um grupo numeroso, né, de espíritos que reencarnaram na Terra, mas a Terra, nessa época, ela já era habitada por homens, né? E aí esses espíritos, então, ficaram conhecidos como raça adâmica, né? E o paraíso de onde eles foram expulsos, né, de onde eles foram exilados, que seria o Jardim do Éden, é o sistema de capela. Então, tratam-se de espíritos que não conseguiram acompanhar ali o desenvolvimento moral, né, de onde eles vieram, né, dos habitantes de capela. E aí, eles foram exilados na Terra com um objetivo duplo, né? Então, eles viriam para cá para ajudar os espíritos que já estavam aqui a se desenvolverem intelectualmente, né? E também para, através das duras experiências, né? Porque quando vieram era um planeta primitivo ainda, né? Então, passar mesmo por duras experiências nesse planeta como forma de se elevarem moralmente, né? Recuperar o tempo perdido. Então, assim, a gente percebe que a história trazida pela religião, ela não precisa em nenhum momento ser jogada por terra como a ciência fez, nós, enquanto ciência, né, sempre deixando bem claro. Tentamos fazer. O Espiritismo vem trazer, né, que as duas estão corretas, né, cada uma na sua visão, né. Outro ponto de convergência é sobre as teorias, né, da criação e da evolução da vida que a gente estava falando, né, o criacionismo e o evolucionismo. Hoje em dia já existe o criacionismo evolucionista, e ele defende o quê? Que as teorias científicas, elas não negam a origem divina do mundo, elas não negam que foi Deus que criou o mundo e que foi Deus que criou todos os habitantes, né, da Terra, não nega. O que ela faz então? Ela descreve quais foram os métodos que Deus utilizou, né, qual foi a metodologia que Deus utilizou para criar todas essas coisas. Então a gente vê que interessante, né? Que diferença quando a gente sai do extremo oposto e resolve dar as mãos, né? Como o entendimento fica mais redondinho, né? Como faz mais sentido. E aí, com esse olhar, né, mais amadurecido, a gente vai observando que quanto mais a ciência desbrava, quanto mais a ciência caminha, né, e desvenda esses mistérios da vida, os mistérios do universo, mais ela aproxima a gente do que é Deus, da grandeza de Deus, né? E aí o Evangelho, nesse item, então, ele nos assinala
que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo precisam ser completados, porque a gente sabe que quando Cristo veio, ele não pôde revelar todas as verdades espirituais, né? Porque nós ainda não tínhamos condições nem morais, né? E nem intelectuais para conseguir compreender, né? Não é à toa que o Cristo sempre, quase sempre falava por parábolas, né? Por simbologias, fazia analogias para que a gente conseguisse entender, né, de uma forma mais simples e mais cotidiana a lição que ele tinha para ensinar. Então, o Evangelho vem dizer para a gente que chega a hora, então, né, em que esse véu que foi colocado intencionalmente sobre algumas partes dos mistérios da vida, chega a hora dele ser levantado, né? E hoje, como nós temos melhores condições intelectuais, melhores condições morais de receber esses ensinamentos, né? Esse conhecimento chega até nós de duas formas, né? Ele vem de duas fontes. Ele vem pela revelação divina, né? Que é através da religião, e ele vem por meio da descoberta, né? A descoberta por meio da razão, que é a ciência. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Que Deus se utiliza dessas duas ferramentas para o nosso desenvolvimento, né? Para trazer o conhecimento das suas leis, das suas verdades eternas e divinas, que é a ciência e a religião. Ambas são de Deus, né? E o Evangelho nos assegura: quando a ciência deixar de ser exclusivamente materialista e levar em conta o elemento espiritual, e quando a religião deixar de ignorar, né, as leis da matéria, elas vão se auxiliar mutuamente, né? E aí nós vamos viver uma nova era, né? Vamos viver um mundo novo, porque essa é a lei do progresso, né? Essa é a lei divina: caminhar sempre, progredir sempre, né? E olha que exemplo maravilhoso, né, dessa aliança entre a ciência e a religião. A gente está aqui agora, nesse momento, utilizando a ciência em benefício da religião. No conforto dos nossos lares, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, e juntos a gente está estudando o Evangelho de Jesus. Isso é muito maravilhoso, né? A gente usa uma ferramenta tecnológica trazida pela ciência, né, a favor da religião. E aí, então, eu tenho uma proposta para para vocês todos que estão aí acompanhando. Vamos treinar o nosso olhar para essa nova era que se aproxima? Vamos observar onde a gente consegue enxergar essa aliança no nosso dia a dia? Onde a gente consegue enxergar que ciência e religião já estão caminhando juntas? Porque aquele passado, né, de guerras, de contendas, aquilo ficou para trás. Agora é a era da aliança. Então agora as duas vão caminhar juntas e a gente já consegue observar isso. Então eu queria fazer essa proposta para você. Começa a analisar no seu dia a dia. Se você lembrar de alguma, pode colocar aí no chat, que aí depois eu vou pedir para o Alex ler para a gente. Mas se você não lembrar, pensa no seu dia a dia, né? Assim, começa a ter um olhar de observação, que você vai conseguir perceber como a cada dia elas estão mais unidas. E aí, enquanto você pensa, eu vou contar o que eu vejo, tá? A gente tem, já há alguns anos, algumas práticas integrativas e complementares de saúde no nosso Sistema Único de Saúde, né? No SUS. Uma dessas práticas integrativas é a imposição de mãos. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a imposição de mãos, que foi trazida por Jesus, né? O Cristo mesmo ensinou para a gente a impor as mãos para curar os enfermos. Essa prática, né, que foi utilizada nas religiões ao longo de todo esse tempo, agora já há alguns anos, ela foi aceita pelo SUS como uma terapia integrativa, uma terapia complementar, né, de saúde. Então, se você chega em determinados postos de saúde, em determinadas unidades do SUS, você consegue ser tratado por imposição de mãos. Isso é muito maravilhoso, né? Existem outras práticas também, tem o reiki,
e muitas outras, né? Tem uma lista extensa que a gente consegue consultar lá no SUS. Mas aí a gente percebe, né, um ponto. Aí eu quero contar outro, tá? Existe um médico brasileiro, o nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira, doutor Sérgio. Ele é conhecido porque ele realizou muitos estudos sobre a glândula pineal na Universidade de São Paulo, na USP. E aí, com os resultados, né, dessas pesquisas que ele fez sobre a glândula pineal, ele propôs, então, a integração da dimensão espiritual na medicina, na psicologia e na educação. Por quê? Ele percebeu que nós somos seres integrados, né? Não são coisas distintas, separadas, que devem ser tratadas separadamente. Não, né? Nós somos um corpo complexo e que cada vertente, cada dimensão do nosso organismo, do nosso ser precisa ser tratada. Então ele propôs essa integração, né, da dimensão espiritual na medicina. E isso também é muito fantástico, né? E aí ele fundou, então, uma universidade. Eu vou colar aqui, o nome da universidade é Universidade Internacional de Ciências do Espírito, Uniespírito, se vocês quiserem pesquisar depois. E aí ele traz, então, formações, né, à distância, em EAD, relacionadas a essa integração, né, das dimensões espiritual, física, psicológica, né? E aí é interessante que ele foi professor numa disciplina lá na USP, no curso de medicina, eles têm uma disciplina lá que chama Medicina e Espiritualidade. E agora, na Universidade Federal Fluminense, eles também têm essa disciplina na carga horária da medicina. Então, vocês conseguem perceber que a cada dia as pessoas estão compreendendo e estão aceitando que as duas não podem mais caminhar separadas. Elas precisam mesmo caminhar juntas, né? Então, quem tiver curiosidade, inclusive nessa Uniespírito, eu anotei um dos cursos que eles têm porque eu achei muito legal. Chama Curso Centros Espíritas Promotores da Saúde. Então, fica a dica para quem quiser pesquisar mais a respeito. E eu tô curiosa para saber o que vocês já enxergam no nosso mundo, né? E para a gente finalizar, eu queria deixar uma frase que é muito conhecida, né, do nosso querido Kardec, que ele diz que fé inabalável só o é a que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, que a gente possa buscar a verdade sempre, né? A verdade que consola, a verdade que esclarece, a verdade que impulsiona, a verdade que nos desenvolve. E aí, para a gente fechar, então, eu tenho uma surpresinha para vocês. Tem um convidado aqui que vai tocar uma música que tem tudo a ver com o nosso tema. Vamos lá? Eu vou virar a câmera aqui para ele. Olá pessoal, boa noite. Eu vou tocar uma música que se chama Deus e Eu. Eu não sei quem é o autor dessa música, é desconhecido. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada direção. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por tantas já passei. Pai, quero viver em você,
cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu. Oi, Alex. Oi, Kênia. Eu acho que acontece o seguinte, acho que o pessoal vai pedir mais você. Porque aí você é tipo um combo. Que aí vem também junto a música. Então, Entendi. pessoal, se vocês acham que eu tenho razão, se deve rolar mais desse combo, né? Ou de repente uma parceria aí de palestra e música. Nós vamos pensar nisso aí. Olha, Pergunta aí se pro meu você soubesse o amigo trabalho que Rastafari se ele deu, concorda. se você soubesse o trabalho que deu para fazer isso, a gente teve que fazer o Rael dormir, aí teve que ficar acompanhando na câmera, dá trabalho. E eu, assim, o pessoal tava comentando aqui, o Francisco botou até uma frase assim, fala mansa e reflexões profundas. Pessoal, eu vou ter que entregar. Ela tá falando manso, é porque o Rael tá dormindo. Aí tem que falar baixinho. Mas, minha amiga, É muito uma bom, verdade. pessoal. Foi muito bacana. Vamos fazer mais, ó. O pessoal tá dizendo aqui, ó. A Maria José, sim, sim. A Paula, muito bom. Vamos fazer sim. Fátima, combo, combo. Graziella. Então tem muita gente pedindo aqui. Ó, Alex, A aí gente vai você faz fazer o isso. seguinte, você escala aí esse pessoal para vir aqui cuidar do Rael enquanto a gente faz a palestra. Aí dá Pessoal, certo. tá dado o recado. Então as mamacites aí, as mães de aluguel aí, vamos nos habilitar. Pode ser pai de aluguel também, não é? Ó, Bem, minha querida, muito obrigado. Foi é muito verdade. bacana. Acho que foram momentos aqui muito especiais, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe seu lar, assim como de todos nós. Suas palavras aí de despedida, Que por assim favor. seja. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Quando a gente prepara uma palestra, a gente, na verdade, é que precisa, né? Aprender e entender aquelas lições, né? Principalmente do Evangelho de Jesus. Então, eu fico muito grata de ter tido essa oportunidade de aprender um pouquinho, né? Agradeço a companhia de todos vocês. Eu espero que o chat fique gravado aqui para eu poder ler as mensagens depois. E me chamem novamente, que eu estou aqui. Tá. Muito obrigado. Fica assim, viu? Porque é só entrar lá no Lamano Oficial, gente. Todas as nossas palestras, reunião pública, quem quiser ver novamente, é só entrar lá no Lamano Oficial, os vídeos ficam todos lá postados, tá bom? Minha amiga, então eu me despeço aqui de você, a do meu amigo Iso, que está já aí nos bastidores. Vou dar aqui os últimos avisos e até breve, então. Tchau, tchau. Até, boa noite, gente. Tchau, tchau. Bem, gente, foi muito legal, né? Bem, antes dos avisos, nós temos aqui alguns pedidos de vibração e eu quero mandar um abraço muito forte a alguns amigos que perderam seus entes queridos esta semana. A minha amiga querida Lorena, nossa cantora aí do Lamana, perdeu o paizinho dela. Então, peço a todos vibrações aí de paz à nossa amiga. E hoje também a nossa amiga Cida, Maria Aparecida, perdeu o irmão também. Então, a esses dois amigos aí, um grande abraço. Vamos aqui fortalecer as nossas vibrações e preces por vocês. E peço também por um amigo muito querido que está na cidade de Goiânia, internado com Covid, nosso amigo Gilberto, um grande trabalhador, uma pessoa muito querida. Peço vibrações por esse nosso amigo querido também, nosso irmão Gilberto, lá em Goiânia. Bem, gente, vamos aqui então aos nossos últimos avisos. Vamos lá. Relembrando, né?
a gente tem sempre falado aqui, chamamos todos para o culto no lar coletivo. Nós fazemos culto coletivo todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas. Reúna sua família, faça culto conosco aqueles que tiverem disponibilidade. Lembramos também, falando ainda de culto, que a nossa caravana de implantação do culto no lar está funcionando, gente. Quem quiser, manda aí um e-mail para cultonolar@lamanda.org.br. A equipe entra em contato com vocês e faz o agendamento do culto aí, da implantação do culto no seu lar, ok? Bem, também temos uma equipe trabalhando para o tratamento espiritual. Você que quer fazer tratamento espiritual, manda um e-mail com o seu nome e o contato para tratamento@lamanda.org.br. Os triadores entram em contato com você todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. Então, todo mundo que precisar e queira fazer tratamento, é só enviar o e-mail para aí, tá bom? Bem, gente, agradecemos imensamente a participação de todos vocês. Foi muito bom contar com a presença de todos vocês. Vamos fazer aqui a nossa oração final. Convidamos a todos então a fecharem os seus olhos e vamos pensar em Deus agradecendo pela noite de hoje, pela bênção que recebemos, pela visita da espiritualidade amiga que cuidou de cada um de nós. Pedimos que continue esse tratamento por toda a noite, envolvendo todo o ambiente do nosso lar, que esta paz que ora sentimos permaneça em nossos pensamentos e em nossos corações. Pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que partiram para a pátria espiritual e também por aqueles que ficaram, a fim de que tenham compreensão, paz de espírito, a fim de seguirem na jornada de trabalho e construção interior. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, um grande abraço, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e muita paz.